Um abraço a todos os amigos da Unific, que é a Nova Era TV, e também da MVHD, que é a TV Serrana, aqui direto dos estúdios da Cell Video Produções. Chegamos com o OAB na TV, o nosso encontro semanal aqui, onde a gente recebe advogados de Lages para falar a respeito de assuntos jurídicos, assuntos do dia a dia, mas naturalmente ligados à área jurídica. Hoje eu converso com o doutor Fabiano Roberto Rosa Oliveira e o doutor Luiz Felipe Kungex, que são atuantes aqui na comarca de Lages, naturalmente dando os passos além da comarca, e a gente aproveita para abordar com eles assuntos do dia a dia da atividade deles. O doutor Fabiano mais na área criminal e o doutor Luiz Felipe Kungex atuando mais na área de direito público, direito administrativo, direito tributário, etc. e tal. Mas antes de falar sobre a área deles, as respectivas áreas deles, naturalmente, eu gostaria de abordar com eles rapidamente esse evento que aconteceu aqui em Lages, no CCJ da Uniplac, na quinta e com encerramento nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, que foi a conferência, a segunda conferência de direito da OAB. Doutor Fabiano, é uma maneira que a OAB procura integrar e compartilhar informações e conhecimento, não, doutor? Olá, Edson, agradeço o convite da Nova Era. Sem dúvida alguma, o evento se consagrou, um evento que veio para ficar. A segunda edição aí veio coroada de êxito, com mais de 120 participantes aí, que compareceram na quinta e na sexta-feira para as palestras. Um evento que veio aí a concretizar um trabalho que efetivamente foi iniciado nessa gestão. Um evento que começou pequeno, se tornou um evento grande, e a gente prospecta ele para os próximos anos aí, com uma variação bem maior. Porque para uma cidade do porte de Lages, com uma quantidade significativa de profissionais, temos quase 1000 advogados atuando ou não atuando, mas pelo menos inscritos na OAB, é importante que se fomente esse tipo de evento, não, doutor? Não só para a troca de ideias, mas pela troca de experiências, pela troca de conversas. O advogado se enclausura muito nos seus escritórios, agora principalmente com a situação do processo eletrônico, estamos cada vez mais nos distanciando dos fóruns, então precisamos dessa troca, dessa conversa com os colegas para fins de estabelecermos novos contatos, enfim, conhecermos os nossos colegas, muitos advogados novos em Lages hoje, né? Entregamos aí em média nas sessões da OAB de 15 a 20 carteiras por sessão, então é uma gama muito grande de jovens advogados aí que compareceram em massa também, junto com estudantes. Então o evento serviu para essa finalidade específica, a troca de conhecimentos de pessoas, dos palestrantes, e a troca de experiências com os nossos colegas. Perfeitamente. Doutor Luiz Felipe, obrigado pela sua participação, sua presença aqui nos estúdios da Nova Era TV e da Serrana TV. A OAB tem, de fato, essa preocupação de fazer essa integração, mas não só uma integração festiva, mas também de compartilhamento de informações. É isso aí, obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? A OAB, nos últimos anos, ela por várias vezes fez eventos para essa congregação. Como o doutor Fabiano falou, é muito importante que os advogados troquem influências, até mesmo para que a gente possa saber o que vem acontecendo no dia a dia, o que vem acontecendo no dia a dia do trabalho, como forma de a gente conseguir cumprir um dos requisitos? Das funções da OAB, que é justamente melhorar a qualidade do local de trabalho do advogado, que é com problemas no fórum, que situações que ocorrem no dia a dia da vida e que tu acaba não conversando com ninguém se tu não efetivamente participa da OAB ou desses eventos que a gente disponibiliza aos advogados. Esse tipo de evento, esse tipo de integração facilita até o relacionamento entre advogados na hora de você fazer uma audiência, buscar uma conciliação? Claro. A gente tem muito assim, porque na advocacia você sempre, ou é autor ou é réu, tem essa litigiosidade. E isso acaba atrapalhando algumas vezes, mas a partir do momento que tu começa a conhecer quem está do outro lado, tu já fez audiência outras vezes com essa pessoa, você liga antes mesmo da audiência, não tem como fazer um acordo, tu já chega mais ou menos desarmado, digamos assim, na audiência. Isso com certeza facilita não só o trabalho dos advogados, como também do judiciário, que é de resolver o problema, né? O advogado não está aí para criar problema, mas sim para resolver. O advogado
precisa de processo, mas ele gosta de acabar com o processo. Né? Perfeito. O doutor Fabiano Roberto Rosa Oliveira, ele tem uma atuação focada principalmente na área criminal. Ô doutor, acompanhando nessas palestras da conferência, uma das presenças do doutor Joel Rogério Furtado Filho, abordando a questão da atuação do Ministério Público. O Ministério Público, em relação à advocacia, vem a ser um parceiro para facilitar atuações em termos de área criminal, por exemplo? Como é que funciona? Dentro da minha atuação aí, Edson, de 14 anos dentro dessa área, eu não poderia dizer que não. O Ministério Público se mostra parceiro. Obviamente estamos dentro de um processo, cada um defendendo o seu lado, lados opostos, obviamente. Geralmente ele acusando e o advogado... Defendendo, mas existe também, para que se faça justiça, a figura do assistente de acusação, que muitas vezes trabalha pareado com o Ministério Público na defesa da eventual vítima que acabou sobrevivendo naquele processo. Mas dentro de uma lealdade processual que você estabelece no modo de agir processualmente, a recíproca é verdadeira. Então, eu não vejo o Ministério Público como um oponente. Estamos em lados opostos defendendo interesses antagônicos, mas cada qual dentro da sua atuação profissional, dentro do limite, respeitadas a ampla defesa, o contraditório, enfim. Mas vejo eles como os parceiros, até porque não haveria como ser diferente. Estamos no mesmo patamar de igualdade, tanto com o Judiciário, quanto com o Ministério Público, quanto a OAB. São instituições respeitadíssimas, de excelência. Lages hoje conta com um plantel de promotores muito bons mesmo. E o doutor Joel, não tenha dúvida, é um expoente, é uma pessoa que se sobressaiu, um trabalho silencioso, que veio à tona em função da repercussão que causou, mas um trabalho silencioso e até então não demonstrou nenhum tipo de mácula que venha a denegrir sua imagem ou a sua imagem profissional, pelo contrário, um ótimo profissional. O doutor Fabiano, quando fala num assunto silencioso que veio à tona e repercutiu, ele se refere à questão da Operação Águas Limpas, desenvolvida pelo grupo de segurança chamada GAECO, que tem Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, não tem Polícia Federal, mas tem a Rodoviária Federal também integrada. E, naturalmente, esse tipo de situação, doutor Fabiano, que repercute até pelo fato da prisão de um prefeito, afastamento do cargo, exige, de certa forma, na área penal, que se tenha bastante cuidado para você não cometer um único deslize em termos de investigação, não? A investigação em si, ela tem que estar balizada dentro de provas, dentro de indícios de provas, para que quando se leve isso ao judiciário e que se sobrevenha uma decisão, ela esteja fundamentada em elementos de convicção suficientes a garantir que aquilo realmente possa ser levado adiante. Obviamente que, para contrapor isso, tem que ter um bom advogado na outro lado da bancada, para que esmiúce aqueles elementos de prova e busque dentro daquilo ali eventual nulidade, eventual possibilidade de alguma solicitação que venha a trazer algum benefício para o seu cliente. Mas, via de regra, as investigações estão sendo muito bem conduzidas. O doutor Fabiano Rosa, nessa atuação na área criminal, eu já puxo para a área administrativa, que é onde atua o doutor Luiz Felipe Kundux. E uma das questões nessa questão de Operação Águas Limpas diz respeito a licitações. E é sobre isso que eu queria indagar ao doutor Luiz Felipe, é sobre a questão de processos licitatórios em estruturas públicas. As prefeituras, elas têm um preparo para conduzir esses processos ou os erros que se comete decorrem exatamente da falta de preparo, doutor? Tá. Pergunta muito boa, Edson. Na verdade, existem, ao meu ver, assim, duas situações que podem ocorrer. A primeira é a falta de pessoal qualificado para fazer efetivamente a licitação. Interpretando, tá? A lei. Exatamente, interpretando e aplicando a lei. Porque assim, geralmente quando existem comissões de licitação, o presidente ele é ou comissionado ou é uma pessoa, um cargo de carreira, só que nomeado para exercer essa função. Ele não é um especialista. Tá? No governo do estado, se eu não me engano, existe um decreto que prevê que o presidente da comissão de licitação tem que ser trocado de ano em ano. Tá? Isso, claro, para evitar que acabe viciando também o procedimento. Mas então existe a dificuldade em achar pessoal qualificado para fazer esse trabalho. E a outra, efetivamente, talvez a
ganância ou o jeitinho que tenta se dar no país, né, através da corrupção, que também acaba impedindo que a lei da licitação seja aplicada de forma correta. A gente sabe que existem várias formas de você acabar dando um jeitinho de ou não deixar a licitação, não permitir que a licitação participem a maioria, várias pessoas, você acaba restringindo esse grupo, e outras questões para quem acaba perdendo é a administração pública. É na área de licitação que o gestor público comete mais pecado ou é muito relativo? Depende? Eu acho que depende, mas assim, principalmente em municípios pequenos, um grande número de ações de improbidade administrativa são decorrentes de dispensa de licitação que não poderia ser dispensada, ou procedimentos que foram, até mesmo fazer licitação ultrapassa o preço, teria que ser um outro tipo de licitação, né, uma das formas da licitação, e eles acabam fazendo errado. A questão de procedimentos licitatórios, na visão que a gente tem externamente falando, a impressão que passa é que a 8666, que é a lei que rege o procedimento, ela é muito complexa. Há complexidade ou o que existe é a falta de habilidade para interpretá-la? Na verdade, eu acho que um pouquinho dos dois. Tá? A lei 8666 ela não é uma lei tão simples, mas também não é uma coisa muito complexa. Tá? Mas a falta de habilidade existe, sim, não tenha dúvida. Doutor Fabiano, existe uma realidade ou existe um folclore que diz que a legislação penal ela pega mais o pequeno, popularmente falando, o ladrão de galinha? Quem tem dinheiro dificilmente sofre penalidade maior e principalmente dificilmente fica preso. É lenda isso ou existe uma tendência para uma realidade dessas? É uma afirmação tanto quanto perigosa, né, de se vincular, mas eu acredito que haja o seguinte, Edson: nas populações mais carentes, quando cometem crimes, normalmente, eu experimentei muito isso na minha carreira por conta quando existia a Defensoria da Ativa. 80% das pessoas carentes procuram esse serviço, eles não possuem qualquer condição de constituir um advogado, de ter um advogado acompanhando eles desde o momento que são levados à delegacia, acompanhamento até a decisão que levou à denúncia, o processamento, enfim. Então muitos desses procuravam esse tipo de serviço e tinham assistência. Mas lá, normalmente, já quando o juiz já tinha feito o recebimento da denúncia, tinha determinado que ele apresentasse uma defesa prévia na época, e ele não fazia, então, naquele momento entrava a figura do advogado no processo. Então, muito provavelmente, ele passava aquele período todo entre a prisão da data do fato até a apresentação da defesa prévia preso. Esse intervalo, muitas vezes, ele se torna muito longo, né? Que até que nomeia um advogado, de repente ele não aceita, tem que nomear outro e tal. Quando a pessoa tem mais posses, ela tem mais condições, no momento que acontece alguma coisa que está sendo imputada a ela normalmente ela tem direito a procurar um serviço de advocacia. Ela já tem algum contato, um familiar apresenta e tudo mais, essa pessoa já vai encaminhada à delegacia acompanhada de um advogado. A partir dali, a assistência dada, o tratamento judicial não é que seja outro, mas é antecipado. Porque o advogado vai atender no momento da infração. E se houver uma possibilidade legal que permita a soltura dele, vai ser antecipada sem dúvida nenhuma. Mas não seria por uma perseguição, não seria pelo fato de um abonado estar em contraponto a uma pessoa de poucas posses, pelo contrário. A lei é a mesma. A lei é a mesma, tem que ser respeitada independentemente de qual caso. Obviamente que vão se observar os preceitos ali de reincidência, se existe possibilidade, se não existe possibilidade com uma soltura ou não, mas acredito que esteja mais ligado a isso. Doutor, nós temos conversado aqui até em programas anteriores e tem se visualizado com profissionais de direito em âmbito de Brasil um certo estarrecimento em relação à questão da prisão preventiva. Alguns consideram um pouco de exagero, outros consideram que ela extrapola, de repente, alguns parâmetros. É alguma coisa para se corrigir? Eu não vejo dessa forma, Edson. Eu acho que o Instituto tem, para aqueles casos em que o Instituto da Prisão Preventiva não está sendo observado dentro dos requisitos da lei, o Tribunal reforma, com tranquilidade, com tranquilidade. A habeas corpus resolve isso, se for o caso. Existem vários remédios processuais que evitam
com que haja algum tipo de excesso no deferimento ou na prorrogação de eventuais medidas. Então, não vejo assim. Acredito sim, Edson, que o profissional tem que estar efetivamente preparado para quando recebe uma procuração de um cliente, para que ele possa efetivamente dar ao seu cliente aquilo que ele espera, que é, se for uma situação de relaxar um flagrante, se for de revogar uma preventiva, que o advogado seja efetivamente preparado para que dê essa resposta ao seu cliente, independente de, na esfera do juízo que determinou a prisão ou numa instância superior. Em âmbito de comarca se consegue essa sincronia com tranquilidade? Perfeitamente, não há problema nenhum, não há problema nenhum. As decisões têm que ser muito bem fundamentadas, há um pedido, normalmente, uma representação do delegado, que ele é ratificado por um promotor de justiça e ainda vai a análise do juízo. Então, ele tem etapas, isso. Normalmente não é uma decisão que se possa dar sem fundamentação, porque ela fatalmente vai ser fulminada. Né? Perfeitamente. O doutor Luiz Felipe, eu conheço um cidadão, e tenho certeza que o senhor conhece também, que quando o prefeito me dizia que só duas coisas você consegue escapar não consegue escapar na vida, é da morte e de imposto, né? É o ex-prefeito Décio Ribeiro que dizia isso. E nessa área tributária que o senhor atua também, embora não se possa escapar de impostos, existem como questionar alguns abusos, alguns procedimentos? Eu vou fazer vou pegar um gancho. Conheci um outro profissional, advogado também, que falava que no final de ano existem três coisas, de certeza. Papai Noel, especial do Roberto Carlos e aumentos de tributo. Tá? Isso aí todo ano você vai ver. Por lei ou medida provisória ele chega lá. Exatamente. E claro que abusos são cometidos. Tá? Isso é normal, existe até parte da doutrina que fala da ilegalidade eficaz, ou seja, o Estado, né, não só o Estado, mas município e União, eles cometem erros sabendo que está errado, mas eles sabem que pouca gente vai querer contestar isso judicialmente, que é porque o valor é pequeno, né, e acabam tendo, sei lá, fizeram 100% errado, mas 80% das pessoas não vão querer brigar por esse direito. E acaba virando eficaz essa ilegalidade. Felizmente isso ocorre bastante no Brasil, tá? A gente tem muito problema de você é autuado e você que se vire para se explicar. O ônus da prova não é do fisco, exatamente. A gente teve problemas aqui em Lages de TR, a declaração, se vira o contribuinte. Então excessos ocorrem e não são poucos. Essa questão do ITR, por sinal, e até ia abordar isso, há alguns até proprietários rurais, e nada contra o fisco, que questionam que existem alguns valores de impostos que quase sobrepõem o valor da própria propriedade. Na verdade, sim. O ITR ele é um imposto calculado com base no valor da terra e um percentual que você ocupa ela. Se você tem pastagem, se você tem floresta, se você tem gado. E o que eles faziam? Declaravam completamente inutilizável, como se você deixasse lá parado, não plantasse nada, não tivesse gado, não tivesse nada. Para baixar o valor do ITR? Não, para aumentar a alíquota. Tá. Entendeu? Porque assim, quanto maior o percentual de ocupação, menor é a alíquota. Então assim, numa propriedade grande, eu não me lembro agora de cabeça quanto é que é o valor, mas se eu não me engano, ela começa com mais de 1.000 hectares, ela pode chegar até 24% do valor do imóvel, se ela for considerada improdutiva. E teve propriedades aqui que foram consideradas 98% improdutivas. Então assim, consideradas ou declaradas? Consideradas pelo proprietário declarava, né? Porque no ITR você declara, você que apresenta, o fisco impugnava isso e falava, prove que não. Só que para você provar, você vai ter que fazer uma perícia, você vai ter que contratar um engenheiro para ele fazer um laudo, e isso é caro. E muita gente não fazia e acabou tomando pesadas multas. Porque daí são 24, e tem mais 24%, mais multa, mais juros, fica longe. O empresário lagiano, ele se previne em termos de atuação de recolhimento de imposto, tal, ele tem como parâmetro uma consulta jurídica ou ele deixa acontecer e depois vai atrás? Assim, Edson, já foi bem pior. Tá? Hoje em dia a gente vê que o empresário ele está
dando mais atenção a essa parte preventiva, né? Fazer consultas, não deixar acontecer para estourar e depois buscar o remédio. Ele já pensa antes, eu posso fazer isso, fala com o advogado, pede um parecer, até mesmo faz consulta a órgãos tributários, né, que existe essa possibilidade, para não esperar acontecer o que aconteceu em TRI, se vire e prove que você está certo. Então, assim, já melhorou, tá? Não é o ideal ainda, não são todos que fazem, obviamente, mas isso ao longo dos anos vem melhorando bastante. O doutor Fabiano Roberto Rosa Oliveira, em Lages nós temos uma realidade criminal que diz respeito a um índice triste, que é a presença da cidade como a mais violenta contra as mulheres em Santa Catarina e a 17ª no Brasil. A Lei Maria da Penha não resolveu isso? Não tornou o lagiano mais cuidadoso e mais consciente? Essa é uma celema de mão dupla, Edson, porque eu vejo assim, o índice existe, decorrente obviamente das agressões, porém, eu acredito, e dentro do que se observa nos fóruns, há um movimento muito maior das mulheres procurando a autoridade policial para relatar essas agressões do que existia bem pouco tempo atrás. Interessante. Há sim uma procura na busca do direito delas de cessar aquela agressão, seja física, seja moral, seja verbal, e levar isso ao conhecimento da autoridade policial e depois do judiciário, buscando uma solução para aquele conflito. Então eu acho que há um crescimento desordenado nas agressões, porém há um crescimento também pareado na forma com que as mulheres estão se deixando mover daquela inércia para agora trazer isso ao conhecimento. A Lei Maria da Penha é uma lei interessante, porque ela é bem prática, bem efetiva. Sim. O Brasil precisa de leis mais assim, né? A efetividade do direito em si está justamente nisso, né? Se afastar as arestas, de se buscar efetivamente o que se quer e aquilo ser aplicado efetivamente com celeridade e com justiça, que é o que se busca, né? Independente do lado, nós vamos estar sempre litigando com alguém, né? Ou com outro advogado, ou com o Ministério Público, seja o que for, nós temos que buscar a realização da justiça, ela tem que ser efetiva. Perfeitamente. Esta é a programação da Nova Era TV, estamos com OAB na TV, os dois integrantes da OAB de Lages, doutor Fabiano Roberto Rosa Oliveira e doutor Luiz Felipe Kungux, comigo aqui, encerrando o programa. Eu gostaria, doutor Luiz Felipe, de agradecer a presença e desejar aqui sucesso nas peleias, como a gente diz em âmbito de Lages aí. Tá. Edson, eu que agradeço, né, a participação, sempre um prazer estar aqui e precisando, né, a gente está à disposição, a OAB está indo para auxiliar a população no que for preciso. Perfeitamente. Doutor Fabiano, obrigado pela participação. Obrigado também, Edson, agradeço o convite. E deixamos a mensagem aí de que procurem, as pessoas se sensibilizem. A advocacia preventiva é sempre a melhor solução do que a curativa, não tem a menor dúvida. Perfeitamente. E a OAB em Lages até tem feito um apelo, até em âmbito de emissoras de rádio, para que você que tenha um problema, não guarde o problema. Consulte um advogado, converse com um profissional da área de direito, que a gente tem certeza absoluta que ele orientará da melhor maneira. E isso é importante, é necessário e é até uma questão de você buscar o teu direito e de exercer a sua cidadania também. Gente, obrigado a todos, parabéns novamente ao OAB de Lages pela realização da segunda Conferência de Direito na quinta e na sexta-feira, 6 e 7 de agosto, e a gente torce que outros eventos do gênero voltem a acontecer para mostrar exatamente a integração, a força e o compartilhamento de informações. Um abraço para todos, a gente se encontra aqui na Nova Era TV e na Serrana TV também. Um abraço. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Caros amigos, estamos aqui numa perspectiva de encontro para responder perguntas aos nossos internautas. Josildo Ramalho de Souza: posso desenvolver minha mediunidade mesmo estudando sozinho? Eu já li muito a respeito e mesmo sozinho já aprendi e melhorei muito. Sinto que posso desenvolver minha mediunidade.
pois tenho alguns pressentimentos e sonhos que me dão certos alertas. Tenho muita vontade de estudar e participar de reuniões espíritas, mas não tenho oportunidade onde moro. É sempre de bom tom que se faça o estudo da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que está disponível pela uma sensibilidade orgânica e para um bom exercício competente e adequado da mesma é necessário estudar. E estudar numa base que fundamente adequadamente a compreensão do que ela é, para o que ela serve e como se pode exercê-la adequadamente. Na perspectiva espírita, o livro dos médiuns é esse compêndio que trata da mediunidade com muita profundidade e com muita lucidez, respondendo, portanto, essas questões que eu levantei em torno da mediunidade. Eu sugeriria a você, Josildo Ramalho, que buscasse um grupo a fim de que pudesse fazer o exercício da mediunidade. Exercitá-la sozinho não é de bom tom. Precisamos ter alguém que possa estar mediando. O ideal é um grupo que estude e permita o treino da mediunidade, procurando-a desenvolver e educá-la. Na perspectiva espírita, a mediunidade é uma faculdade que você treina, educa, dando um sentido positivo, um sentido para o bem. Se você faz isso, é de bom tom que está num bom caminho. Então, eu sugiro que você se aproprie de um grupo. Isso fará toda a diferença nesse segmento, desse bom começo que você já estabeleceu.